Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel disse a todos os israelitas: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará do poder dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Além disso, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. Também houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. Todo ano, percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Contudo, sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali, ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. Quando envelheceu, Samuel nomeou os seus filhos como juízes em Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles julgavam em Berseba. Os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos. Antes tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Eles lhe disseram: tu já estás idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para nos julgar, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei.
Como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, assim estão fazendo com você. Atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, dizendo: Este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servir-lhe nos seus carros de guerra, e na sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Porá alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão servos dele. Naquele dia, clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Contudo, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nas nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu diante do Senhor. Então o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos israelitas: Volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, e ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando à terra de Zufê, disse Saul ao servo que estava com ele: Vamos voltar, ou o meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: Se formos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: Tenho 1/4 de siclo de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Ora, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Saul concordou. Muito bem, vamos. Assim, foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e lhes perguntaram: O vidente está por aqui? Elas responderam: Sim, está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no santuário local. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao santuário local para comer. O povo não começará a comer até que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados comerão. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, para subir ao santuário local.
No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel à entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá à minha frente para o santuário local, pois hoje vocês comerão comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que há no seu coração e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs? Da tribo de Benjamim? Por que me dizes tudo isso? Então Samuel levou Saul e o servo dele para a sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Ele disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que eles desceram do santuário local para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, e eu o acompanharei. Depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi, e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Novo Testamento, Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 36. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e os seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Ele disse: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no 3º dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a
Partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo soado a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.